Cada um sabe bem onde o calo aperta, né? E é por isso que é tão importante não julgarmos, nem criticarmos a maternidade e nem a criação alheia. Mas sempre buscar orientação e informação. Devo ou não dar a chupeta? E é aquela mãe que precisa dar leite de uma outra forma que não seja amamentando? Deve usar algum tipo de mamadeira específica? São tantas as dúvidas e para tirar algumas delas a gente conversa agora com o odontopediatra, Dr. Daniel Campelo, conhecido como Tio Dan. Isso aí. Daniel, me explica, por favor, por que ainda existe tanta polêmica? Dá para perceber que essa questão da chupeta, por exemplo, é uma coisa antiga, uma questão antiga, mas ainda gera muitas dúvidas, né? Sim. Olha só, é importante a gente saber, né? A chupeta é um dispositivo que a gente não deve, né, jamais priorizar o uso da chupeta, porque ela pode atrapalhar e muito, né? Os estudos já comprovam isso, que no caso dos bebezinhos que usam chupeta, eles fazem o desmame muito precocemente, né? Porque muitas vezes o bebezinho, quando nasce, ele está naquela fase oral, então ele tem uma avidez muito grande pela sucção, né? Então a chupeta, de alguma maneira, satisfaz um pouquinho, né, desse desejo da criança de sucção, né? E acaba que ela não tira um pouquinho da questão da vontade dele sugar o leite no peito da mãe, sendo que essa é a maneira mais importante, ideal para o desenvolvimento dos ossos e dos músculos da face, é o aleitamento natural, ou seja, o bebezinho mamando no seio da mãe. A chupeta é como se fosse aquela amiga falsa, né? Que chega de mansinho, vai conquistando ali, de repente o bebê não pega mais o peito porque dá na chupeta. Isso, infelizmente, acontece, né? Isso, infelizmente. É importante, assim, que a gente também, né, não julgue as famílias, mas cabe a nós, odontopediatras, né, e profissionais outros, né, porque o objetivo é que a gente proponha um tratamento multiprofissional. Existem os fonoaudiólogos, que são parceiraços nesse processo, né? E que a gente reforce sempre a importância do aleitamento natural, que é o que você pode fazer de melhor para o seu filho. Mas não tendo essa opção, a gente, ou até mesmo tendo o aleitamento natural, mas aquele bebê chorando mais, tendo aqueles desconfortos e a mãe querendo, de certa forma, acalmá-lo. Existe alguma chupeta que seja menos pior? Porque a gente não pode dizer não use e acabou, porque as pessoas usam, entendeu? Então, a gente, entre não utilizar e julgar, dizendo que não pode utilizar, é melhor a gente recomendar uma menos pior, né? Na verdade, assim, muito se fala em relação à chupeta tradicional, a chupeta ortodôntica. A ortodôntica, por incrível que pareça, ela é pior ainda do que a tradicional, porque ela deixa a língua ainda numa posição mais desfavorável no arco em relação à chupeta tradicional. O que a gente pode fazer, conversando, entendendo bem a dinâmica dessa família, é tentar propor o uso racional da chupeta, por exemplo, naqueles momentos específicos, né, de estresse, né, que a criança faz uso da chupeta. Quando perceber que ela já está adormecendo, muitas crianças voluntariamente cospem a chupeta, ou se o papai e a mamãe perceberem, vai lá e remove a chupeta, e não fazer como eu já vi algumas vezes, Sofia, no consultório, alguns pais levam a criança com a chupetinha amarrada na fralda, como se fosse um acessório da roupinha. Isso não dá em hipótese alguma. Comum mesmo. Você trouxe até alguns chupetes para mostrar pra gente, por favor? Na verdade, eu trouxe aqui mais para mostrar como pode ser um dos malefícios, né? Vamos pensar que quando o bebezinho está mamando no seio da mãe, a boquinha está bem vedada, né? Ele está respirando pelo nariz, isso estimula a respiração nasal, que é boa, né? Vai desestimular a respiração bucal, e um dos problemas que a chupeta pode causar é o aparecimento de um problema de maloclusão, que é o que a gente conhece como mordida aberta. Vamos imaginar que existe uma caixa, que numa caixa de sapatos, por exemplo, existe a base e a tampa, né? No caso da mordida aberta, essa distância, ela é mais acentuada, ela fica assim, ó, em relação aos incisivos superiores, os inferiores fica menor. Isso favorece uma série de... Isso pode, inclusive, deixar a criança mais suscetível a traumatismo dentário. Importante a gente deixar isso claro. Agora, uma dúvida muito comum, e isso aí, gente, não há como negar, viu? Tem muita mãe que fica na dúvida. É melhor o bebê chupar dedo ou chupar chupeta? O que é? Nenhum dos dois, né, na verdade? É importante reforçar a importância do aleitamento natural. Mas a gente sabe, o dedo, não tem como a gente tirar fora o dedo, né? E a chupeta, existem alguns mecanismos. A gente pode ir tanto para o lado lúdico, né?
Algumas crianças, quando a gente fura a chupeta, elas podem perder um pouquinho do interesse em usar a chupeta. Essa é uma estratégia. Um paciente, uma vez, a mãe colocou como condição para ele deixar. A gente fez um combinado. Você vai viajar, quando passar pelo detector de metal, você joga a chupeta fora. Aí foi a maneira que a gente encontrou. A gente tem que criar mecanismos para tentar diminuir, né? E no caso do recém-nascido, quando ele está usando essa chupeta, a gente consegue tirar em alguns momentos? Usar a chupeta, por exemplo, pela noite é pior do que pelo dia? Existe alguma recomendação em relação a isso? Algum estudo, Daniel? Olha, o que é importante é a gente diminuir a frequência, né? Certo. Porque os malefícios, eles estão muito relacionados com a frequência do uso, né? Se a gente puder restringir esse uso à noite, naquele momento de estresse, quando a criança estiver dormindo, e logo em seguida retirar, melhor. E falando assim, nessa questão desse combo, né, do aleitamento materno e também da chupeta, se a mãe, ela normalmente coloca o bebê para dormir durante a noite através do aleitamento materno, não tem necessidade de depois do aleitamento, depois que o bebê já está dormindo, colocar a chupetinha, né? Não, tem mãe que faz isso para o bebê não acordar, mas o indicado é realmente manter o bebê dormindo ali sem o peito, tirando ele do peito depois que ele termina de mamar e também sem colocar a chupeta, né, doutor Daniel? Perfeitamente. O bebê, quando está dormindo, né, ele pode ficar lá tranquilamente, não tem necessidade, né, quando o bebezinho está no aleitamento natural, que não tem dentinho na boca, é muito importante a gente falar, não tem necessidade da gente ficar a todo momento fazendo a limpeza intraoral, ou seja, a limpeza dentro da boquinha daquele bebezinho. Uma dúvida muito comum de crianças, porque isso pode muitas vezes favorecer o aparecimento de algumas infecções fúngicas, como os pais falam, né, usam o termo sapinho, que ficam aquelas manchinhas, aquelas placas brancas na boca da criança. Muitas vezes, na tentativa de ficar removendo aquele excesso de leite da boquinha da criança, pode levar a candidíase oral. Então, é interessante que, por exemplo, quando o bebê regurgitar, que a gente limpe a região perioral e a comissura da boca. Só que esse cantinho mesmo, não colocar o dedo todo, assim. O senhor até trouxe uma gase para mostrar que a gente pode fazer essa limpeza. Não é interessante que a gente faça a limpeza intraoral a todo momento, após cada mamada. Isso quando o bebezinho, né, tem menos de 6 meses, não tem dentinho na boca, né? E a partir do momento, né, que ele vão se aproximando dos 6 meses, que vão nascendo os primeiros dentinhos. Vamos imaginar que essa girafinha aqui está desdentada. Estão nascendo os primeiros dentinhos, a gente pode usar a dedeirinha, que ela é muito útil para massagear a gengiva e diminuir aquele desconforto do nascimento de dentes. Mas lembrando que nasceram os primeiros dentes, a escovação da maneira tradicional, com escova macia, extramacia e creme dental com flúor. Creme dental com flúor e adequado para a criança, né? Porque a criança normalmente ela não tem ainda esse hábito de cuspir, muitas vezes vai engolir aquela pastinha. Por isso que é importante levar o bebê, até antes do nascimento dos dentes, ao odontopediatra, que ele vai orientar a maneira correta de fazer o uso do creme dental com flúor na quantidade certa. Mas lembrando que creme dental sem flúor não tem efeito anticárie nenhum. E doutor, eu estou vendo que você trouxe uma escova de dente. Essa escova de dente é para uma faixa etária específica, porque existe variação também, né? Isso, tem escovinhas, inclusive, com a cabecinha menor até do que essas. Essa é uma escova 0 a 2, né? Mas existem escovinhas menores ainda do que essas, né? E elas devem ser usadas a partir do momento do nascimento dos primeiros dentes, que geralmente, seguindo a cronologia correta de erupção, são os incisivos inferiores, esses dentinhos daqui. Perfeito. E essa escovação, ela é diferente da escovação que a gente faz nos adultos, né? Ela é como se fosse mais levezinha. Isso. Os cremes dentais para a criança, apesar de conter flúor, eles geralmente são menos abrasivos, ou seja, e tem um sabor de tutti-frutti, de uva. Eu adorava. Eles não são mentolados, né? Então a criança aceita melhor essa escovação, né? Certo. Doutor, a gente falou sobre essa questão da chupeta, falou sobre a prioridade da gente manter esse aleitamento materno, mas quando essa mãe ela tem uma dificuldade maior, por exemplo, de amamentar, e infelizmente já precisa passar para a fórmula ou optou também por isso. Ela precisa de uma mamadeira, normalmente, né? Sim. Existe riscos também do uso da mamadeira para essa questão dos ossos da face? Existe uma mamadeira ideal? O bico também interfere? Um bico menor, um bico maior? Como é que funciona? Olha, não sendo o peito da mãe, todos vai ter malefícios em relação à deglutição, em relação à mastigação, em relação à respiração, né? E sendo necessário o uso da mamadeira, né? A gente tem que, obviamente, optar pela mamadeira, mas a gente
deve fazer isso de maneira tranquila, com a criança reclinada e, se possível, fazer movimentos, né, horizontais, para que, de alguma maneira, a criança, o bebezinho, ela simule aquele movimento de protusão da mandíbula, de jogar a mandíbula para frente, semelhante ao que acontece quando acontece o aleitamento natural. Porque muitas vezes, quando essa mãe está com a mamadeira fica ali fixa, paradinha, como sai mais fácil do que com o peito, né? Ela tende a não fazer essa movimentação. Basta a gente imaginar, Sofia, todo pai, toda mamãe, quando fazem uso de fórmula, se a gente everter, se a gente colocar de cabeça para baixo a mamadeira, né, com a fórmula, você vai ver que facilmente começa a sair o líquido, né, de dentro daquela mamadeira, ou seja, a criança não faz os estímulos da maneira correta. Que são precisos, que são necessários para o desenvolvimento dos ossos da face, dos músculos da face, para a respiração nasal, para a deglutição da maneira correta, para a mastigação da maneira correta. Então, tudo isso a gente perde quando a gente, por questões diversas, a gente entende que, em alguns casos, infelizmente, a gente tem que, né, suspender o aleitamento natural, mas a gente tem que ter consciência de que todos os esforços da equipe multiprofissional têm que ser no sentido de favorecer ao aleitamento natural. Certo, perfeito. E uma outra questão também é quanto ao aleitamento também natural, muitas vezes a criancinha tem o freiozinho, que é essa parte aqui, né? Sim. Essa parte aqui do, não sei como, abaixo da língua. Eu trouxe até um freiozinho lingual aqui para mostrar para vocês. Então, quando o freio lingual, né, quando o bebezinho nasce, existe uma portaria do Ministério da Saúde que orienta que todos os bebezinhos saiam das maternidades, né, já fazendo o teste da linguinha, mas a gente sabe que isso às vezes não acontece. Então, o odontopediatra é um dos profissionais que pode ajudar nesse processo. No caso do freiozinho lingual alterado, a criança não consegue elevar a língua e não consegue fazer a extração do leite da maneira correta. E isso muitas vezes é um fator que pode impedir e encerrar o aleitamento natural. E muitas vezes essa descoberta do freio na própria maternidade, assim que o bebê nasce, pode ser feito ali um trabalho e aí para que esse bebê comece a mamar normal, né? É importantíssimo o apoio de uma equipe multiprofissional. Os fonoaudiólogos são fundamentais nesse processo, né? De avaliar a questão da mobilidade da língua, de estimular. E quando não houver, quando a gente identificar que, de fato, aquela criança não vai conseguir mamar, após uma avaliação clínica, né, a gente usa alguns scores, alguns testes para classificar se aquele bebezinho de fato tem indicação para fazer o procedimento ou não. A gente procede. A gente não deve fazer o procedimento de frenectomia lingual, que é o nome do procedimento, de maneira indiscriminada, mas só em casos que realmente seja necessário. E até para estimular esse aleitamento, né? Aquela mãe muitas vezes sentiu tanta dor ali ao tentar dar de mamar, porque... Podem aparecer fissuras na mama, a mãe pode ouvir estalos, né? A criança pode ficar muito irritada por não estar conseguindo fazer a extração do leite da maneira correta. Então, e essa mãe achando que não está conseguindo amamentar, mas às vezes é um problema ali de questão de avaliação mesmo. E uma coisa está relacionada à outra. Se a criança, né, não está conseguindo mamar, isso tende também a dificultar mais o aleitamento, porque acaba por diminuir um pouco a produção do fluxo de leite dessa mãe. Agora vamos voltar a falar sobre a questão do uso da chupeta. Aquela mãe que está assistindo a gente, já é mamãe, não as que estão aí começando essa jornada como eu, querem tirar a chupeta. Existe orientação também para a gente tentar fazer essa retirada mais tranquila, né? Que não é fácil. É importante a gente ter um planejamento, né? Planejar para fazer isso no momento que a família esteja num momento de maior tranquilidade. Férias escolares, talvez, um momento assim mais tranquilo, né? Precisa haver tranquilidade. Fazer um furinho na chupeta pode ser, porque a criança pode perder o interesse, né? E sempre contar uma historinha, amarrar num balão. Eu vi um dia desses, um vídeo no YouTube de uma criança que amarrou a chupetinha no balão e deu tchauzinho para a chupeta. Então, assim, e por esse lado lúdico, né? Porque a gente sabe que a chupeta é um grande vilão, inclusive para problemas ortopédicos. Essa criança, a depender da quantidade, da frequência do uso, ela pode precisar usar aparelhinhos ortopédicos também. Para corrigir, por exemplo, um problema de maloclusão, que é a mordida aberta. E a questão do dedo? Quando não se tira o dedo, pode trazer mais prejuízo, porque a chupeta a gente tem como tirar, o dedo não. Pois é, o dedo é mais difícil ainda, viu, papais e mamães? Mas tudo existe uma estratégia, tudo tem um caminho. Por isso, procure o seu odontopediatra, que é o profissional mais qualificado
para dar um direcionamento em relação ao uso da chupeta e tirar todas as suas dúvidas. E doutor, falando sobre essa questão agora, claro, da pré-natalidade e também do recém-nascido. A gente, enquanto gestante, a gente tem que ter muito cuidado, né? Quanto à saúde da nossa saúde bucal mesmo, justamente porque a má saúde bucal pode causar prejuízos ao bebê e ao nascimento dele também. Importantíssimo, Sofia, você está tocando nesse assunto, porque a gente sabe que não é uma prática muito comum, né? As gestantes serem encaminhadas até, por isso eu me dirijo até aos obstetras, né? É importantíssimo que a gestante, durante aquele período, né, da gestação, ela seja encaminhada, né, para realizar o pré-natal odontológico. No Sistema Único de Saúde, isso é feito de uma maneira mais rotineira, né, mais sistemática, porque existe uma série de alterações hormonais que podem provocar, né, vermelhidão, inchaço, não sei se você passou por isso. Então, precisa-se ter um rigor maior com o controle de placa durante a gestação, né? E a gente precisa também desmistificar um monte de coisa, né? A gente precisa... a gestante, ela pode ser submetida a procedimentos odontológicos, sim, durante a gestação. Existe um período, né, mais indicado para isso, que é o 2º trimestre. A depender do caso, né, ela pode receber, sim, realizar uma radiografia odontológica, né? Mas tudo sendo analisado com muito critério. Ela pode, sim, fazer um procedimento tendo como finalidade eliminar focos de infecção bucal, que podem gerar, inclusive, né, ocorrência de partos prematuros. Porque a infecção acaba atingindo o bebê de certa forma, né? Sim. Doutor Daniel, a gente tem que trazer esse tipo de informação para a população, porque muitas vezes as mães desinformadas acabam trazendo prejuízos para elas e também para os próprios bebês. É muito comum o senhor ver isso em consultório, né? Sim. Então, assim, é muito importante o papel do odontopediatra nesse sentido, né? Já criar um vínculo, né? Criar bons hábitos de saúde bucal desde a gestação, ou seja, com a mamãe, e transmitir isso já dá, durante a consulta, né? Durante o pré-natal odontológico, a gente já dá vários spoilers em relação à saúde bucal do bebê, né? Em relação a como fazer a limpeza, se não faz, a gente faz a avaliação do freio lingual em relação a flúor, se usa, se não usa. Então, é importantíssimo cuidar da saúde bucal desde a gestação. Doutor Daniel, muito obrigada, viu, pela participação. Até uma próxima. Lhe desejo tudo de bom aí. Amém. Obrigada demais.